Larissa Oliveira, não quis dar detalhes exatamente porque não pode, né? Sempre combinado que a nota oficial seja preponderante, porque isso se chama diplomacia. É melhor falar numa nota oficial que foi pensado estrategicamente, que alguma declaração saia do prumo e isso pode afetar tudo. Pode afetar o dólar, pode afetar a Bolsa de Valores e até a relação entre os dois países. Clarissa, você que estava comigo no live, a gente estava acompanhando em tempo real essa conversa. Como você avalia essa nota do Palácio do Itamaraty, do governo brasileiro? Acredita que realmente foi positivo para Lula que fosse feita uma conversa inicialmente por videoconferência antes de um tete-a-tete presencial? Boa tarde para você, Uribe. Boa tarde para Larissa, para o Américo, para todo mundo que está com a gente aqui no Bastidores. Esse modelo, Uribe, em que o presidente americano e o presidente brasileiro conversam por videoconferência para dar largada nas negociações, para mais à frente fazerem um encontro presencial, era o melhor dos mundos dentro das possibilidades colocadas para o governo do Brasil. Por que que essa é a melhor alternativa, Uribe? E é a alternativa pela qual o Palácio do Planalto e Itamaraty trabalharam tão intensamente no decorrer das últimas semanas. A primeira conversa presencial, ela ajuda a dissipar um pouco ali a ansiedade, as grandes expectativas em relação a esse encontro, sem que o presidente brasileiro esteja exposto. A gente via o Itamaraty bastante preocupado em evitar qualquer tipo de constrangimento para Lula, em garantir que ele não esteja sujeito a algum tipo de situação parecida com o que aconteceu com Volodymyr Zelensky, até porque este é um momento muito mais político, dedicado aí à abertura da negociação efetiva para tentar reduzir ou, quem sabe, até neutralizar amplamente o tarifaço aplicado por Donald Trump ao Brasil. Então, primeiro movimento assim fundamental, mas o presidente Lula vinha manifestando aos seus interlocutores que ele gostaria de um encontro presencial. Entende que seria muito relevante para o Brasil, do ponto de vista institucional, diplomático, ter essa solenidade acontecendo de maneira efetiva. Lula tem as suas próprias preferências em relação a como esse encontro poderia ou deveria acontecer, o que não quer dizer que vai prevalecer exatamente o que Lula quer. Nesse encontro, nessa nota, o presidente fez questão de deixar claro que ele está sim disposto, seja a fazer esse encontro na Malásia, como tem sido ventilado, para tentar aproveitar um ambiente ali mais neutro e a agenda já existente, pré-existente de ambos os presidentes, ou ele está disposto a ir até os Estados Unidos. Chegando lá nos Estados Unidos, como a gente sabe, caso isso aconteça em solo americano, tem duas opções principais que estão sendo colocadas na mesa. A gente tem a possibilidade de um encontro em Mar-a-Lago, tem a possibilidade de um encontro na Casa Branca. As informações que eu recebi desde o início desse processo é que Lula, se for para acontecer um encontro em solo americano, prefere na Casa Branca. Usa termos ali do tipo, dizendo que eles não são amigos para ficar um indo na casa do outro ou ir ali no seu campo de golfe, que não seria uma honra de chefe de Estado ideal para o Brasil. Mas é claro que a gente sabe que a agenda americana pode sim acabar se impondo. Mas aí, nesse caso, seria preferível para a diplomacia brasileira que o encontro ocorresse mesmo na Malásia. De qualquer forma, a porta está aberta. Lula sabe da importância disso do ponto de vista institucional para o Brasil, não só do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista político e na política nacional e internacional, Uribe. Essa primeira reunião, como a gente estava falando mais cedo no live, chama muito a atenção que ela já dá uma largada mais efetiva na negociação para eliminar ou reduzir o tarifaço dos Estados Unidos, uma vez que coloca na mesa os agentes de cada um dos governos que vão ser responsáveis por tocar essas conversas daqui em diante. Então estava sim ali Fernando Haddad, estava Geraldo Alckmin, estava Mauro Vieira, estava também Sidônio Palmeira, que está sendo encarregado aí de fazer toda a comunicação desse processo aqui no Brasil, e a escolha, a indicação de Marco Rubio para tocar isso, a ordem expressa do presidente dos Estados Unidos, é muito relevante, como disse o Américo, porque por mais que a gente saiba que ele não é lá muito fã de um governo como o do presidente Lula, com esse perfil, Marco Rubio está recebendo uma ordem do chefe para cuidar desse trabalho, para fazer esse diálogo, para fazer essa negociação. Então, dentro das possibilidades que estavam sendo ventiladas, esta solução acaba sendo muito boa para o Brasil em várias frentes.
inclusive para estancar, neutralizar o movimento de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O interlocutor do governo brasileiro passa a ser Marco Rubio, que estará dedicado ao diálogo com o Brasil por ordem do seu chefe. A gente tem aí uma união de forças entre esses dois governos para resolver a questão do tarifaço, e a gente vê, em tese, pelo menos por enquanto, um Eduardo Bolsonaro isolado aí na sua campanha em solo americano.